Agora, a gente falava aqui em operações, na logística, etc e tal. Nem só de atletas é feita uma Olimpíada. Tem uma pessoa que vai conversar a partir de agora com a gente que é muito importante na organização de uma Olimpíada e eu diria fundamental para os atletas, né, Maurício? A Joyce Ardiz, gerente de Jogos e Operações Internacionais do Comitê Olímpico do Brasil, é responsável por toda essa questão logística, né? Falávamos há pouco sobre a importância de você facilitar a vida dos atletas e a Joyce tem uma participação importante nisso, porque o prédio da delegação brasileira dentro da Vila Olímpica já foi escolhido a dedo. A Joyce vai contar um pouquinho mais pra gente agora aqui na Band News FM. Joyce, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Muito obrigada, Maurício, muito obrigada, André, por essa oportunidade. E como vocês falaram, é contar um pouquinho dos bastidores, né, do que acontece até a gente chegar naquele momento que os atletas estão prontos para competir. Muito bacana. Legal, Joyce. Para a gente começar, como é que foi essa escolha, né? A questão do prédio brasileiro dentro da Vila Olímpica. Como é que há esse debate com o Comitê Olímpico Internacional, com o comitê organizador local também, para que o Brasil tivesse essa possibilidade de escolher o prédio já dentro da Vila, pensando justamente numa facilidade logística para os atletas, Joyce? Como tudo que envolve Jogos Olímpicos, tudo requer uma antecedência muito grande, né? E esse é mais um ponto. A gente começou essa discussão há mais de um ano atrás, quando foi dada a oportunidade para o Brasil, por ser uma potência olímpica, por estar no topo do quadro de medalhas e ser uma delegação importante, a oportunidade de escolha estratégica do prédio em relação a alguns requisitos nossos específicos para o fornecimento do serviço à delegação. Então, para a gente, o que a gente transmitiu ao comitê organizador era que era muito importante ter espaço operacional, então um prédio em que teria uma estrutura de um primeiro piso, onde a gente pudesse montar toda a infraestrutura do serviço que envolve a bioquímica, a análise de vídeo, serviços médicos, uma sala operacional, para a gente poder estar atuando junto aos atletas no local de acomodação, que é o nosso prédio, mas também, estrategicamente, era muito importante a gente estar próximo à saída de pedestre que leva à cidade de Saint-Ouen, que é a nossa base principal de apoio, é um coração ali do time Brasil na cidade de Saint-Ouen. Então, quanto mais perto a gente está dessa base, mais fácil o deslocamento para ela e melhor acesso dos atletas. Então, esse ponto foi muito importante. Além disso, a gente também considerou as distâncias para os pontos que os atletas precisam utilizar mais, né? Que principalmente o refeitório da vila, imagina, eles vão comer 3, 4, 5 vezes, então você ter que dentro da vila se deslocar grandes distâncias até chegar no refeitório não é o ideal, né? Porque o atleta precisa focar em treinar, descansar, se tratar, dormir e não ficar andando grandes distâncias, né? E também o Transport Mall, que é o local de transporte diário para as venues de treinamento e competição. Então, a gente conseguiu identificar esse local e conseguiu negociar com o comitê organizador, o prédio, com todas essas atribuições. Joyce, a gente falava agora há pouco sobre como vai ser diferente essa abertura da Olimpíada, né? E parece que eles estão guardando as 7 chaves. E acho que o comitê de Paris deve ter algumas dúvidas também, né? Falar em 600 mil espectadores, baixaram um pouquinho mais, 6 quilômetros pelo Rio. O que vocês do Comitê Olímpico do Brasil sabem até agora em relação à abertura, até porque tem de deslocar ali centenas de atletas para participar dessa abertura, né? Realmente eles têm uma proposta de logística muito ambiciosa, tanto no quesito de transporte das pessoas, né, o movimento de toda uma delegação no formato que está sendo proposto, quanto de segurança. Então, a gente vem conversando com o comitê organizador há anos já também, colocando pontuações importantes para a perspectiva do atleta, né? Então, hoje mesmo a gente teve uma outra reunião de alinhamento, a proposta é a gente se deslocar de ônibus até as margens do Rio Sena, entrar no barco, que pode ser ou não só com a delegação do Brasil, é muito provável que eles vão misturar as delegações conforme o tamanho. A experiência no Rio vai ser formidável em relação ao espetáculo, né, inédito, isso realmente traz brilho nos olhos só de pensar,
mas tem todo um tempo de engajamento muito grande e de compromisso com os atletas para esse evento, né? Então a gente tem que ponderar bastante o desgaste e a performance, né? Quem vai competir no dia seguinte, será que é o melhor momento de estar passando, né, 5, 6, 7 horas em função da cerimônia? Então a gente conversa bastante para ter certeza que eles vão dar água, nutrição ao longo da jornada, que eles tenham assentos para poder sentar e descansar e não ficar o tempo inteiro em pé. Todos esses detalhes estão sendo pensados e levados ao comitê organizador para a gente garantir que os atletas tenham um conforto mínimo para poder estar atendendo a cerimônia. Muito legal todos esses detalhes, né, que envolvem também a participação da delegação brasileira nessa cerimônia de abertura. Joyce Ardiz, gerente de Jogos e Operações Internacionais do Comitê Olímpico do Brasil, segue com a gente aqui na Band News FM, mas é muito importante, né, André Coutinho, em competições principalmente como essa, olímpica, que os atletas tenham ali alguém experiente. Por exemplo, eu tô indo para minha primeira cobertura olímpica. Por que eu tô tranquilo? Porque eu tô indo com você, que já tem o know-how da competição, sabe como tudo funciona. E no caso dos atletas brasileiros, ali durante a edição de Paris, eles vão olhar para o lado e eles vão ver ninguém mais, ninguém menos que o Rogério Sampaio, campeão olímpico do judô nos Jogos de Barcelona em 1992, hoje diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil e que está com a gente também aqui na Band News FM para participar desse bate-papo, já com essa expectativa toda também de 150 dias, a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Rogério, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui para mais um bate-papo na Band News FM e também para falar um pouquinho dessa expectativa. Malas prontas, já rumo à capital francesa? Tudo bem, Rogério? Muito obrigado e boa tarde. Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, campeão olímpico de judô nos Jogos de Barcelona em 1992. Para falar um pouquinho, Rogério, dessa expectativa toda, essa contagem regressiva de 150 dias para os Jogos Olímpicos. Imagino que as malas já estejam prontas e não é de hoje, né? Seja bem-vindo à Band News FM, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Ansiedade muito grande em relação à proximidade dos Jogos Olímpicos. É o principal evento do movimento olímpico, né, desse ciclo. Muitos anos de trabalho, dedicação dos atletas, de nós dirigentes também, para que tudo possa sair perfeito agora durante os Jogos nos meses de julho e agosto. A gente está com a Joyce aqui também, viu, Rogério? Se ficou alguma coisa que vocês não conseguiram se falar, de repente, fique à vontade para conversar com a Joyce, resolver algumas coisas de última hora por aqui, viu? Olha, a Joyce é uma colaboradora competentíssima. Toda a área que ela lidera, que é a área de Jogos e Operações Internacionais dentro do COB, tem um trabalho muito árduo nessa área de logística. Então você imagina que nós transportamos barcos de remo, de vela, de canoagem, são entre 12 e 15 cavalos que nós levamos para as provas de hipismo agora em Paris, embora na Europa a gente tem uma facilidade porque os cavalos podem se deslocar por caminhões, por trailers, né? A maioria dos cavalos, porque eles já ficam na Europa, mas mesmo assim é uma logística muito grande. E fora também o trabalho de organizar a ida de aproximadamente 800 pessoas, que são os atletas, são preparadores físicos, treinadores, o pessoal da área de saúde do atleta, né, que são os médicos, nutricionistas, psicólogos. E as competições vão acontecendo, vão ocorrendo ao longo dos dias nos Jogos Olímpicos, né? Então nem todos partem no mesmo dia, nem todos retornam no mesmo dia, e organizar a ida, a vinda, a participação de todos os atletas, oferecendo toda a estrutura, fazendo com que nada falte para o atleta, para que ele possa chegar nos Jogos Olímpicos, se preocupar apenas em treinar, descansar e competir, é uma responsabilidade muito grande. E a Joyce lidera esse grupo de Jogos e Operações Internacionais e isso nos dá uma tranquilidade enorme, a gente acompanha de perto, mas nos dá uma tranquilidade de saber que temos pessoas muito competentes liderando esse trabalho. Rogério, Obrigada, Rogério. Legal. Ô, Rogério, a Joyce falava aqui anteriormente, né, sobre a escolha do prédio do Brasil dentro da Vila Olímpica e o quanto é importante que o prédio fique próximo à base que está sendo montada em Santuã. Quando a gente olha para essa base de apoio que está sendo construída também, tudo que ali será
oferecido aos atletas brasileiros, o quanto vocês esperam que toda essa estrutura, essa possibilidade de levar um pouquinho até do Brasil para essa base de Saint-Ouen, impulsione os resultados da delegação brasileira agora nos Jogos de Paris? Olha, tanto a escolha do prédio em que nós ficaremos dentro da Vila Olímpica, como a base de Saint-Ouen, que está ali a aproximadamente 500, 600 metros da Vila Olímpica, e que vão dar todo o suporte para os nossos atletas, faz parte de uma estratégia que começou a ser desenhada ainda lá em 2019, quando nós começamos a visitar a cidade de Saint-Ouen. E eu, particularmente, entendo que o equilíbrio na maioria das competições, das modalidades, o equilíbrio é muito grande. Então, a medalha de ouro, de prata e de bronze, e até a perda de uma medalha, se define muito nos pequenos detalhes. Eu diria até na somatória dos pequenos detalhes. Por isso que é tão importante, fundamental, esse trabalho que é feito pelo Comitê Olímpico do Brasil, que vai oferecer aos atletas toda a estrutura para que eles possam render o máximo. Eu diria que a gente procura pensar em tudo para que nada falte ao nosso atleta na hora da competição. Joyce, a gente tem curiosidade também para saber em relação aos quartos dos atletas, né, brasileiros. Como é que é o quarto? Tem algumas... Eles podem levar fotos, algum objeto pessoal? Vocês podem redecorar esse quarto? Como é que o Comitê Olímpico Internacional entrega para o COB o que vocês podem fazer? E também a preocupação, estaremos em pleno verão da Europa, né? O verão passado nós tivemos temperaturas altíssimas. Então, duas coisas. Como eles entregam um quarto para o Comitê Olímpico do Brasil e a preocupação com o calor? Não, perfeito. A gente, como Comitê Olímpico do Brasil, a gente tem um cuidado enorme para receber os atletas no prédio do Brasil para eles se sentirem muito em casa. Então, ele vai estar todo com uma identidade visual do time Brasil, com cores do Brasil, com frases motivacionais. A gente trabalha com os psicólogos para esses aspectos, né, onde a gente pode colocar um pouquinho mais de promoção desse momento, para eles se sentirem, projetarem. A gente vai ter um quadro de medalhas para celebrar cada uma das medalhas. Então, a gente vai pensando em cada um desses detalhes, em todos os pontinhos do prédio. No quarto, os atletas são bem-vindos a personalizar, né, até um certo ponto, porque a gente também tem uma rotação muito grande de entra e sai, mas eles são bem-vindos a se sentirem o mais bem-vindos possíveis, digamos assim. E a gente, como COB, entendeu que não ter o ar-condicionado era um ponto de risco, uma preocupação grande, conversando com os serviços de saúde, porque a temperatura ideal para você estar descansando, ter uma boa noite de sono, é entre 21 e 23 graus, né? E a gente não tem a certeza que a solução geotérmica provida pelo comitê organizador vai prover isso. Então, a gente está segurando essa temperatura, contratando ar-condicionados, né, portáveis, para a gente poder instalar e garantir essa temperatura e o conforto dos atletas nesse momento tão importante. Legal pensar nesse lado do conforto também, e que prioriza até o momento ali de descanso, a preparação mental, psicológico dos atletas antes das competições. Rogério, a gente já está entrando aqui na reta final do programa, mas eu queria te ouvir agora em relação à projeção que o Comitê Olímpico do Brasil faz hoje a 150 dias dos Jogos, em relação ao número de atletas. São 156 vagas confirmadas oficialmente pelo Comitê Olímpico do Brasil. Há ainda uma projeção de superar os 301 atletas da Olimpíada de Tóquio, né? Infelizmente, tivemos já duas modalidades consagradas do esporte brasileiro que não conseguiram as vagas coletivamente, o futebol masculino e o basquete feminino, que está fora da Olimpíada mais uma vez. Isso interfere nesse planejamento todo, né? Nessa projeção de vagas para a Olimpíada de Paris, ou o Comitê Olímpico do Brasil ainda trabalha com essa possibilidade de ter a maior delegação em uma edição fora do país? Olha, nós queremos fazer amanhã sempre melhor do que fizemos ontem. Então, lógico, continuamos confiantes na possibilidade de ultrapassar as 300 vagas. A gente sabe que sem a classificação do futebol masculino, e agora também tivemos a não classificação do basquete feminino, esses números começam a ficar um pouco mais difíceis, mas eu continuo otimista. Acho que ainda temos muitas vagas em aberto, muitas modalidades em processo de classificação. Vamos trabalhar duro até o último dia de classificação de todas as modalidades, vamos trabalhar com otimismo, e o objetivo continua sendo superar os números anteriores.
Rogério, você sentia falta de alguma coisa na época que você era atleta, quando você estava lá na Vila Olímpica? Comida brasileira? Como é que é? Agora, volta lá um pouquinho no tempo. Vamos lá. O que Olha você só. poderia pedir Era para uma outra Joyce, por época. exemplo? O que você pediria para Joyce? Falar assim, Joyce, olha, Vai ser muito Eu longa. queria ter o atendimento. Olha só, eu vou fazer uma lista longa, viu? Mas olha, eu queria ter acesso a nutricionista, psicólogo, né, o atendimento de fisioterapeutas, massoterapeutas. A gente tinha um grupo médico do COB já naquela época, mas era um número muito pequeno de profissionais, né? Nem se compara ao número de profissionais que a gente leva hoje. Né? Eu, por exemplo, competi os Jogos Olímpicos de Barcelona com kimono emprestado. Né? Eu tinha dificuldade financeira, a gente não tem as facilidades de apoio que o atleta tem hoje. Né? Então, isso tudo fez com que o caminho fosse um pouco mais duro, um pouco mais difícil. Mas, com superação, com vontade, a gente acabou chegando à conquista da medalha. Né? Mas era uma outra época do esporte brasileiro e do Comitê Olímpico do Brasil, onde as facilidades para o atleta eram muito pequenas. Hoje, por exemplo, nós temos um programa do governo federal, que é o programa Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, que traz um auxílio financeiro para o atleta para que possa atenuar as dificuldades financeiras e de investimento no seu próprio treinamento. Né? Então, só isso já traz uma certa facilidade. muito bem, muito legal. Joyce, sentiu a responsabilidade, né? Nossa Senhora, mas é muito bom ter o Rogério, né, com toda essa perspectiva, trazendo pra gente a perspectiva do atleta que já participou em tantas missões, então adiciona muito a gente saber o que fazer agora. Bom, nos vemos. Eu ia falar em Paris, mas faltam 150 dias. Eu acho que a gente vai voltar a conversar mais algumas vezes. Agradecemos demais pelo tempo dos dois, né, Maurício? Exatamente. Rogério, muito obrigado. A gente volta com certeza a se falar antes dessa edição francesa dos Jogos Olímpicos. Boa sequência de trabalho. A gente sabe que ainda tem muita coisa para o COB ajustar e certamente para essa grande participação do time Brasil. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Coutinho, Maurício. Um grande abraço a todos os ouvintes da Band News. Joyce Ardiz, gerente de Jogos e Operações Internacionais do Comitê Olímpico do Brasil, também aqui com a gente. Joyce, muito obrigado. E também nos falamos antes ainda dos Jogos Olímpicos para a gente falar mais um pouquinho dessa preparação brasileira, viu? Muito obrigado. Perfeito, estamos à disposição. Nos vemos até lá. Valeu, Joyce. Boa tarde para você.